Vamos então falar sobre procedimento preparatório, mas antes eu queria mostrar a vocês no MPT Digital como funciona todo aquele ITER que a gente falou no vídeo da aula anterior, né? Então, chegou a notícia de fato, a primeira coisa que vai acontecer é a Secretaria lavrar uma certidão de autuação, né? Então, certifico a autuação nessa data, da notícia de fato, certifico ainda que os registros do sistema MPT Digital revelam, consoante histórico de atuação, existência de procedimentos relacionados ao polo passivo do novo expediente. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que já tinha algum procedimento na Procuradoria tratando deste investigado, né? Em alguns casos, essa certidão vai dizer que não tinha nenhum outro procedimento anterior. Nesse caso tem, aí a gente passa para a fase seguinte. Vai vir para a gente um histórico das autuações. O procurador, aí depende da procuradoria, né? Às vezes quem faz essa análise é o procurador, às vezes quem faz é a secretaria. Então aqui vai ter, né? Os registros do MPT Digital revelam a existência de procedimentos. Aí aqui vai dizer quais são os procedimentos para possível conexão, né? O próprio sistema vai dizer, ó, já tem com esse investigado, com esse CNPJ raiz, já tem procedimento. Eu risquei aqui o nome da parte e do lugar, então vai ter ali, né? O inquérito. Já existe, portanto, o inquérito tal, que está com status ativo, que está distribuído ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ofício da PTM de Juazeiro para o procurador tal. O inquirido é tal, com o CNPJ tal, esse CNPJ é matriz, e ali vai dizer quais são os procedimentos, né? Com base nisso, o procurador vai, em algumas procuradorias, como eu disse, esse histórico é mandado para o procurador que tem esse procedimento, para ele dizer se é para distribuir para ele ou não. Em outros, o coordenador já determina a distribuição e, se ele discordar, ele pode mandar de volta para a gente fazer uma reavaliação. E aí depois vem a certidão de distribuição e conclusão, onde se certifica a distribuição, né? Com base nesse documento, com base nesta data em que foi distribuído, é que vai se contar aquele prazo de 30 dias para a apreciação prévia da notícia de fato que nós já comentamos. No prazo de 30 dias, a contar então da certidão de distribuição, o procurador vai ter que decidir o que faz com essa notícia de fato. A gente já viu quais são os caminhos possíveis, inclusive a prorrogação por mais de 90 dias, né? Mas então, a gente vai ter um documento que no MPT digital é chamado de apreciação prévia, mas em algo se chama despacho inicial, que é o que a gente diz se a gente vai investigar ou se não vai investigar, né? No Ministério Público do Trabalho, o comum é que a gente tenha o item 1 para fazer um relatório, um breve relatório, e o item 2 para a fundamentação jurídica. Por que a gente acha que aquele fato realmente ele é uma irregularidade trabalhista? Como eu comentei com vocês, a apreciação prévia, alguns procuradores fazem ela de uma forma um pouco mais longa, ela é um ato que ela não precisa de tanta justificativa assim, não tanto quanto o arquivamento ou o indeferimento. Porque o arquivamento ou o indeferimento é um ato de inação. O Ministério Público está falando que não vai agir. Então, o Ministério Público tem que prestar contas para a sociedade porque que não vai investigar aquele assunto. É diferente da apreciação prévia que conclui pela instauração de um procedimento investigatório, porque a gente está simplesmente dizendo que aquele fato é irregular e que a gente vai investigar. E aí depois, lá na frente, se a gente for ou ajuizar uma ação ou arquivar, aí sim tem que ter uma fundamentação mais robusta. E o item 3 da apreciação prévia fica para a conclusão, né? As determinações. Então vai ter ali, primeiro, a conversão, né? A gente vai converter a ANF ou em inquérito civil ou em procedimento preparatório, com fundamento no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública e na Resolução 69 de 2007 do Conselho Superior do Ministério Público, juntando a respectiva portaria. A gente vai falar mais sobre isso. Na apreciação prévia, também vai ter também se indica que tenha, né, que a Corregedoria indica que tenha já os atos de investigação, né? Então a gente vai pedir para a Secretaria, a gente vai ver quais são os tipos de atos que podem ser praticados. Aqui, por exemplo, oficiais de RTE, oficial Sereste, às vezes pedir a notificação do investigado, pedir para que o denunciante explique melhor a situação, e a partir daqui, inserida essa apreciação prévia,
A secretaria vai publicar a portaria. Quando publica a portaria, essa NF ela vira um inquérito ou ela vira um procedimento preparatório. Então a gente vai falar sobre o procedimento preparatório primeiro. Vamos começar a falar sobre as peças de investigação. A primeira peça vai ser o procedimento preparatório, né? Um primeiro debate que vai existir, o Berthier fala bastante sobre isso, é sobre a possibilidade da existência do procedimento preparatório. Esse nome procedimento preparatório, ele não consta em lei, né? É um nome que não consta em lei, inclusive razão para alguns advogados, algumas partes indicarem que esse mecanismo é um mecanismo que o Ministério Público está exercendo sem previsão legal. E a nossa fundamentação para a existência do procedimento preparatório, óbvio, doutrina e jurisprudência já são claras sobre isso, não tem debate sobre esse assunto, mas a fundamentação legal está ali. 3 fundamentações. Né? No artigo 9º da Lei de Ação Civil Pública, que fala que o Ministério Público vai promover o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas. Ou seja, existe mais alguma coisa além do inquérito civil, existem as peças informativas. É nesse âmbito das peças informativas que se encontra o procedimento preparatório. Na Constituição Federal, o artigo 129.6 fala expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência. Se está no plural, é porque tem mais de um, né? Além do inquérito civil, tem mais de um, procedimentos administrativos. A Lei Orgânica do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público da União, fala em inquérito civil e outros procedimentos correlatos. Então, além do inquérito civil, existem outros procedimentos administrativos correlatos. Um deles é o procedimento preparatório. E, para completar, nossa lista de argumentos ainda tem, na Lei Orgânica do Ministério Público da União, o artigo 84, inciso 2, que fala sobre os procedimentos administrativos, né, que serão conduzidos, mais uma vez no plural, a justificar a existência do procedimento preparatório. Vamos então falar sobre a própria Resolução 69, ali no parágrafo 7º do artigo 2º, diz: o Ministério Público, de posse das informações previstas nos artigos tais da Lei de Ação Civil Pública, que possam autorizar a tutela de direitos dos interesses e direitos mencionados no artigo 1 desta resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil. Complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos de identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório. Né? É sobre isso que estamos falando. O procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando da eventual conversão. Então vamos lá. Eu recebi um NF. O número da NF é 27/2024, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a numeração no próximo slide, mas vamos dizer que seja 27/2024. E aí eu fiz a investigação ali na NF 27/2024 e decidi converter ela em procedimento preparatório ou inquérito civil. Qual vai ser o número desse inquérito civil ou desse procedimento preparatório? 27.2024. Ele permanece com o mesmo número, né? Mantendo-se a numeração. Outra coisa é, obviamente, vamos dizer, esse IC 27, esse SNF 27/2024 virou IC 27/2024. Quando chegar a próxima NF, ela vai ganhar o número seguinte. A próxima NF vai ser 28. Né? E assim vai sucessivamente, ou seja, a gente não tem uma numeração só para I6 e outra para NFs. As numerações elas vão seguindo a ordem independentemente do tipo de procedimento, né? Se for NF, se for promo, vão seguindo. O prazo de duração, a gente vai falar mais sobre isso, né? Está previsto ali no artigo 9, o prazo de 90 sendo prorrogável por uma vez por mais 90, e no final do prazo do inquérito, a gente vai falar do PP, a gente vai falar sobre isso também. O membro ou vai ajuizar a ação, ou vai converter em inquérito, ou vai arquivar. Então a gente vai ter aí o prazo do procedimento preparatório, que é de 90 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, né, por razão justificada e por mais 90 dias, diferentemente do inquérito civil, que pode ser prorrogado
quantas vezes for necessário, né, com duração de 1 ano, e a conclusão de que, vencido esse prazo, o procurador ou arquiva ou ajuiza a ação ou converte em inquérito civil. Esse nome de procedimento preparatório é um nome relativamente novo, surgiu com a resolução 63 de 2010 do CNMP, que criou as tabelas unificadas, né? Eu conversei com vocês que antes disso, cada Ministério Público chamava os seus procedimentos de uma maneira diferente. Quando eu trabalhei no Ministério Público do Estado de Pernambuco, por exemplo, o nome era PIPIC, Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, e aí o Conselho Nacional do Ministério Público, visando essa padronização taxonômica, criou essa tabela unificada, sendo o procedimento preparatório uma espécie da classe de procedimento extrajudicial. E para que serve o procedimento preparatório? Diz a doutrina que tem essa diferença, né? O procedimento preparatório é quando você ainda está querendo identificar bem quem são os investigados ou qual é o objeto. Então, vamos dizer, você tem uma notícia de fato dizendo que tal irregularidade aconteceu em uma das padarias daquela esquina. Então você não sabe exatamente qual é a padaria, você talvez não seja a hora de instaurar um inquérito civil. O procedimento preparatório, ele tem essa função, né? Ele tem essa função de servir ali como uma investigação preliminar para você identificar bem quem é a parte investigada e qual o objeto da investigação. Às vezes também não está claro, então você vai instaurar um procedimento preparatório para tentar observar se isso está correto. Então, como eu disse, o objetivo do procedimento preparatório é realizar essas investigações preliminares, né, com o objetivo de colher informações suficientes para saber se instaura ou não instaura o inquérito. Acontece ali no caso de existir generalidade, obscuridade ou indeterminação na notícia de fato, no que diz respeito, seja a autoria, né, do fato, seja quem é o investigado, ou delimitar melhor qual é o seu objeto. Há procuradores que utilizam o procedimento preparatório e o inquérito civil indistintamente, né? Até porque o inquérito civil, ele não precisa de um ato de renovação frequente, né? Frequente não, tão rápido, na verdade, como o PP. O PP você vai instaurar agora, daqui a 3 meses, 90 dias, vai ter que prorrogar. O inquérito pode demorar 1 ano, né, para precisar de prorrogação. Alguns utilizam indistintamente por conta dessa questão do prazo, que facilita. Mas tem um detalhe que é importante, né? No inquérito civil, é necessária a publicação de uma portaria. Então, há procuradores que entendem que instaurar um inquérito civil com publicação de portaria, sem ter certeza de quem é a parte investigada, seria um ato que precisariam de um pouco mais de cautela. Então, mais uma vez, chega a denúncia, tal irregularidade, trabalho escravo, em alguma daquelas 3 padarias da esquina. Então, se a gente não sabe qual das 3 não é melhor aprofundar isso no procedimento preparatório, para depois, eventualmente, converter em inquérito quando a gente realmente souber quem é. Essa questão da publicação da portaria, inclusive, às vezes pode gerar uma certa polêmica. O Berthier relata um caso em que conduzia um procedimento preparatório contra uma empresa e o advogado pediu o arquivamento do procedimento preparatório por não existir previsão em lei. O procurador disse, não, tudo bem, eu converto em inquérito, só que você vai ter que explicar para o seu cliente que a partir de agora ele vai ter uma portaria publicada em que ele é investigado no inquérito civil. Então, no procedimento preparatório, não tem a publicação de portaria, então resguarda um pouco ali a situação do investigado. Inclusive isso que diz Daniel Amorim Assunção. Ele diz que o PP, para ele o PP e o inquérito não tem muita diferença do lado do Ministério Público, porque para o Ministério Público seriam iguais as duas coisas, né? O procedimento preparatório e o inquérito civil. Mas para o réu, para o investigado, o réu não, né? Para o investigado, o inquérito civil é pior, porque tem uma publicação de uma portaria com o nome dele na condição de investigado. Também é importante salientar que o prazo do procedimento preparatório ele não sofre interrupção, não sofre suspensão,
continua correndo durante a realização de diligências e tem que se encerrar ali naquele prazo que a gente previu de 90 mais 90. 90 dias prorrogável por uma vez por 90 dias. Existe na doutrina um certo debate sobre os tipos de atos que podem ser praticados no âmbito de um inquérito civil, de um procedimento preparatório. Então, há quem entenda que no procedimento preparatório não podem ser praticados todos os atos que poderiam ser praticados no inquérito civil. Há procuradores que entendem, por exemplo, que não se deve utilizar da condução coercitiva de testemunha no âmbito de um procedimento preparatório, porque não teria o mesmo lastro de um inquérito civil. Outros doutrinadores, como é o caso de Daniel Amorim Assunção, entendem que as provas que podem ser realizadas no procedimento preparatório são as mesmas do inquérito civil. Não há nenhuma diferença de limite de instrução probatória entre o procedimento preparatório e o inquérito civil. Então, a gente vai ter duas correntes, uma que defende que o procedimento preparatório tem que ser interpretado com mais cautela, não sendo possível, por exemplo, a condução coercitiva de testemunha, e outros, a segunda corrente, como Daniel Amorim Assunção, que vai entender que os poderes investigatórios no procedimento preparatório e no inquérito civil são os mesmos. Aquela primeira corrente alega que se o procurador desbordar dos limites do procedimento preparatório, utilizando o procedimento preparatório como um análogo, né, ao inquérito civil, isso pode gerar questionamentos, pode gerar eventualmente um mandado de segurança, um habeas corpus contra o procurador, que vai ter que responder por isso, né? Muito embora seja justificável. Então, temos aqui algumas provas, né? Tipos de provas que a gente pode praticar no âmbito de um procedimento preparatório, podem ser solicitadas, a gente vai falar a diferença entre solicitação, fiscalização, requerimento, mas podem ser requisitadas ou solicitadas fiscalizações à Secretaria de Trabalho, né, à Superintendência de Trabalho, à SRTE, à Vigilância Sanitária, ao SEREST. Podem ser realizadas audiências preliminares com o investigado, com o noticiante. Pode ser realizada uma inspeção lá no local, pode ser utilizada as ferramentas que o Ministério Público tem de convênio com as outras redes de dados. E para concluir, vamos falar sobre o arquivamento do procedimento preparatório. Então, terminado ali o prazo de 90 mais 90 dias, o procurador vai ter que decidir o que faz com esse procedimento preparatório. Ou, se ele não tiver provas suficientes para confirmar a irregularidade, pode converter em inquérito civil para dar continuidade. Se ele achar que já tem elementos bastantes, pode ir atrás de assinar um TAC ou de ajuizar uma ACP. Ou, se confirmar que os fatos não se confirmaram, ele pode arquivar o procedimento preparatório. O arquivamento ele vai se submeter às mesmas regras de arquivamento do inquérito civil. Então vamos ver ali o que diz o artigo 10 da Resolução 69/2007 do CSMPT. Esgotadas todas as possibilidades de diligência, o membro do MPT, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ACP, promoverá em peça autônoma e fundamentada arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. Observem que aqui se fala em peça autônoma e fundamentada, né? Como eu disse, quando a atuação do Ministério Público, quando o despacho, quando a decisão de atuação, ela precisa de fundamentação, mas não tão robusta quando for a de não atuação. Aqui a gente está tratando de um arquivamento. É uma hipótese de inação. O membro está dizendo que não vai investigar, né? Ou que investigou e que o fato não ocorreu. Neste caso, é preciso sim uma fundamentação bem robusta. O parágrafo 1º diz: os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos à CCR do MPT no prazo de 3 dias contados da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, por via postal ou correio, ou da lavratura do termo a ser fixado no quadro de aviso do MPT, quando não localizados os que devem ser cientificados. Então, a gente tem aí aquele prazo de 3 dias após a cientificação ou de publicação do edital para mandar os autos para a CCR.
Parágrafo 2º. A promoção do arquivamento será submetida, se estiverem presentes todos os atos imprescindíveis à sua decisão, a exame e deliberação da CCR na forma do seu regimento interno. Então, se tiver tudo certinho, a CCR vai julgar se homologa ou se não homologa aquele arquivamento. Parágrafo 3º. Até a sessão da CCR, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as pessoas colegitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou procedimento preparatório. Então, tem aquele prazo ali até o julgamento para que as pessoas possam se manifestar. Às vezes, no julgamento da CCR, é permitido que uma parte interessada possa lá fazer sustentação oral. Se vocês assistirem, como eu falei, algumas sessões da CCR no YouTube, vão ver que às vezes tem sustentação oral. E no parágrafo 4º, deixando a CCR de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências, que é o que a gente vai ver. A CCR poderá, então, 1. Converter o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao membro que determinou o seu arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o membro que irá atuar, bem como a notificação das partes interessadas. 2. Deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou de procedimento preparatório, indicando os fundamentos de fato ou de direito de sua decisão, adotando as providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de membro do MPT para atuação. Então vejam aqui que a gente tem duas situações distintas, né? Vamos pensar num caso. Eu promovi o arquivamento de um inquérito civil meu e mandei para a CCR. Quando a CCR foi julgar, percebeu que eu tinha esquecido de cientificar a parte noticiante, ou a parte denunciante, né? A CCR manda voltar para que eu pratique esse ato. Então a gente está ali na hipótese do inciso 1. A gente vai voltar para que eu pratique esse ato. Faltou eu praticar um ato. A CCR não vai mandar para outro procurador, vai mandar para mim para eu praticar um ato. Uma outra situação que está aí prevista no inciso 2 é ocorre quando a CCR entende que a investigação deve continuar. Veja que aqui tem um pequeno detalhe, né? Uma pequena cautela. Esse tema que eu vou falar agora é passível de divergência, tem divergência dentro do Ministério Público, mas uma coisa o procurador fez uma investigação muito rápida e superficial e arquivou. Nesse caso, se a CCR manda retornar para continuar a investigação, eu não vejo problemas em um procurador continuar essa investigação, o procurador que determinou o arquivamento. Outra situação é se o procurador realmente já fez uma investigação profunda, já analisou todos os dados, ele já se convenceu de que ali não tem irregularidade, ele está bem convencido de que não tem irregularidade. Então não tem sentido mandar para ele investigar. Nesse caso, vai ser designado outro membro para atuar, porque aquilo ali já vai estar enviesado, né? Já vai estar seguro do arquivamento. O artigo 10A diz: da promoção de arquivamento, caberá recurso administrativo com as respectivas razões, no prazo de 10 dias, assegurado aos interessados igual prazo após a notificação para querendo oferecer contra-razões. A gente tem aquela questão do prazo de recurso administrativo, né? Já falamos sobre esse assunto. As razões de recurso serão protocoladas juntos ao órgão que promoveu, também falamos sobre isso, né? Se foi eu que arquivei, o recurso vem para mim, até para que eu possa, eventualmente, reconsiderar, mas se eu não reconsiderar, vou mandar para a CCR no prazo de 3 dias.